Oi, minha gente, tudo bem? Então, houve um problema técnico na gravação de hoje à tarde, eu tive que refazer essa aula, tá certo? Por isso que a gente tá. Eu peço desculpas não ter mandado na mesma hora. E tá com outra produção aqui para poder ficar um pouquinho mais concisa, né? Na aula da tarde deu um probleminha que não gravou nada do áudio que eu estava vendo e também a imagem que era para estar exibindo não estava exibindo, só estava exibindo meu rosto aqui falando. Enfim, vamos lá para a aula de hoje 2.0, que eu vou fazer de forma mais concisa, tá bom? Então, gente, hoje a gente vai falar sobre o Teorema de Tales, tá certo? A gente conversou um pouquinho à tarde sobre o Teorema de Tales, ele é uma continuação do assunto que a gente viu na última semana, que são retas paralelas que são intersectadas, né, que a gente chama intersectadas e não cortadas, porque a gente não chega a dividir elas. Então, elas são intersectadas por retas concorrentes, que a gente chama de concorrentes, que em algum momento assim elas não caminham de forma paralela, certo? Então, lembrando logo do conceito de retas paralelas. Quando pensar em retas paralelas, pense em linha do trem, linha do metrô. Tem que ter a mesma distância entre elas sempre para que a locomotiva possa passar ali por cima. Se ela se estreitar, vai descarrilhar. Se ela se alargar, vai descarrilhar. Então, elas têm que ter sempre a mesma distância entre elas, tá bom? Não importa o tamanho. Imagine que isso aqui vai se estender para o infinito dos dois lados, tá certo? Aí o que é que acontece? Porque esse teorema é tão famoso, Tales de Mileto, né, um filósofo que desenvolveu muitas coisas na matemática, especialmente na geometria, e porque é tão importante assim esse teorema para a gente. Acontece o seguinte, né? Hoje eu vou passar aqui, eu vou recobrar só um assuntinho da semana passada, né? E aí a gente tem, né? Quando tem uma reta, duas retas paralelas, elas são intersectadas, se gera 4 ângulos ali, e aqueles ângulos eles vão ter medidas semelhantes. Ele fez uma ampliação desse estudo, tá certo? E acabou percebendo que um determinado assunto da álgebra ele se encaixava diretamente com o da geometria, né? E aí ele fez uma relação entre a álgebra e a geometria, tá certo? Só para recobrar vocês do assunto da semana passada, né? Quando a gente tem duas retas paralelas que são intersectadas por um outro ângulo, a gente forma 4 ângulos, né? Aqui em cima e 4 ângulos aqui embaixo, que são os ângulos opostos, né? Para a gente dar uma lembrada aqui, fazendo logo uma revisão. Então, quem é oposto? São aqueles que estão ligados pelo mesmo vértice, lembrando que vértice é esse cruzamento aqui entre duas retas ou duas semi-retas, enfim. E aí, nesse vértice daqui, os dois ângulos que eles não se tocam, quando eles são intersectados por duas retas, no caso aqui, né? Aí o que é que acontece? Esses ângulos aqui que eles não se tocam, eles são chamados de opostos. E eles têm o mesmo valor. Então, quem é oposto a quem aqui? O ângulo A é oposto ao ângulo C, tá bom? O ângulo B é oposto ao ângulo D. Quem mais aqui é oposto? Aqui embaixo a gente tem que o E é oposto ao ângulo G. E a gente tem que o F é oposto ao ângulo H, tá bom? Quando é que eles são correspondentes? Eles são correspondentes quando estão na mesma posição, só vai mudar uma reta paralela da outra, tá bom? Então, por exemplo, o A está nessa primeira posição aqui, no cruzamento dessa reta paralela com essa concorrente. E aqui embaixo a mesma coisa, o E está na mesma posição do A. Então, eles são ângulos correspondentes. Então, A e E são ângulos correspondentes. A gente também tem que B é correspondente com o ângulo F, o C é correspondente com o ângulo G, e o D é correspondente com o ângulo H. Bom? Quem são os alternos internos? São aqueles que estão em lado esquerdo e direito opostos, né? Só que eles também acabam tendo o mesmo valor, né? E interno é quando
a gente está analisando os dois que estão entre as duas retas paralelas. Os externos são quando estão fora, tá bom? Então, são alternos internos aqui. O A nem chega a ser interno, né? Está fora desse espaço aqui do meio que tem entre esses dois. Então, só posso considerar como alternos internos dois pares. O D é alterno, é interno e é alterno do F. O D está à nossa esquerda e o F está à nossa direita. E os outros dois ângulos internos são o C, que está do lado de dentro, e o E. E eles são alternos porque o C está à nossa direita e o E está à nossa esquerda, e eles são internos porque os dois estão virados aqui para dentro, tá bom? Esses são os dois pares de alternos internos. Já os alternos externos são os que estão do lado de fora. Então, são A, B, G e H. Sendo que o A está à nossa esquerda e o G está à nossa direita. Então, eles são alternos externos. Né? E o B, ele é externo e o H também é externo e eles estão em lados opostos. Enquanto o B está do nosso lado direito, o H está do nosso lado esquerdo. Né? Então, revisamos esse conceito aqui e vamos partir para o que Tales queria dizer, né? Ele percebeu o seguinte, quando a gente estava analisando os ângulos ali, entre retas paralelas, um feixe de retas paralelas, dadas por por retas concorrentes, ele percebeu o seguinte, a distância que havia entre esses vértices, que eram percebidos, né, que eram descritos a partir dessas intersecções, existia ali uma relação de distância que beirava a proporcionalidade. E ele começou a constituir e viu que a regra de proporcionalidade ela se incluiria muito bem aqui no cálculo dessas distâncias. E isso facilitaria muito, né, a gente usar a proporcionalidade para descobrir valores sem precisar ter todas as medições, né, que a gente imaginava. A gente só precisava ter primeiro, a condição de que as retas eram paralelas, e a gente nunca pode esquecer de sempre escrever R paralelo a S, paralelo a T, ou escrever as retas R, S e T são paralelas. Ou a gente escreve tudo isso, tá bom? Por extenso, ou a gente coloca esse símbolo aqui que quer dizer que são paralelas, duas barrinhas, tá certo? E aí, vê só o que Tales percebeu. Ele percebeu o seguinte, que se a gente pegasse essa distância daqui, que existe entre o ponto A, o vértice A, e o vértice B, e pegasse essa distância que existia entre D e E, de certa forma, elas eram proporcionais a esse pedacinho aqui que eu estou marcando do verde, entre os vértices C e B, e essa distância de E até F também eles eram proporcionais. Isso só acontecia quando as retas eram paralelas, estavam cortadas por retas concorrentes. Atenção, a inclinação das duas não tem que ser a mesma, tá certo? Elas podem ter inclinação parecida, uma ser muito inclinada, a outra pouco inclinada. As inclinações elas podem acontecer necessariamente ali para o mesmo lado, mas existe uma correspondência entre essas medidas. Esse lado aqui, essa distância entre A e B, a gente escreve assim, ó, gente. AB barra. Isso quer dizer o segmento de reta que existe entre os pontos A e B, ou seja, o segmento de reta que começa no ponto A e termina no ponto B, tá bom? Aqui da mesma forma, ó, começa em D e termina em E. Como é finito, a gente bota uma barrinha em cima. Aqui embaixo a gente tem a distância aqui de B até C. Esse é o segmento de reta ABC. E aqui do outro lado a gente tem uma distância entre E e F, que também é um segmento de reta, e a gente chama de segmento de reta EF. Ficou meio feinho aqui. Vou só dar uma consertada. Pronto. EF. O que é que Tales diz?
Se esse daqui são retas paralelas, estão cortadas por duas transversais, tá certo? Duas concorrentes. O que é que acontece aqui? Essa distância daqui, esse segmento de reta que surge, ele é proporcional a esse. E o vermelhinho ao vermelhinho. Trocando em miúdos, a gente pode aplicar a proporcionalidade, inclusive a regra de 3, para descobrir um desses valores. Por exemplo, imagina aqui que essa distância de A até B fosse 4 centímetros, tá bom? 4 centímetros. E que essa distância de B até C fosse 7 centímetros. Suponha que aqui desse lado a gente tem uma distância equivalente a 5 centímetros, tá bom? Pergunta é, né, segmento de D até E, fala esses 5 centímetros. Pergunta é, quanto é que vai valer essa distância aqui do ponto E até o ponto F? Dá para a gente descobrir? Dá sim, sem precisar ir com a régua ali e dar uma medida bem precisa. Como? Usando a proporcionalidade através do teorema de Tales. Então, o que é que a gente vai ter aqui de conta, efetivamente? Olha, a gente vai dizer o seguinte, ó, a gente vai fazer uma relação aqui entre esses dois, entre essas medidas aqui desconhecidas. Primeiro, eu vou chamar EF de uma distância, sei lá, X. X que é tão usado, né? Enfim, vou chamar essa distância aqui de X. Aí eu vou dizer o seguinte, olha, o 4, ele está relacionado com 5. Opa, ok. 5. Da mesma forma, está horroroso aqui. Vou fazer uma linha reta. Ficou muito largo. Então, esse número 4, ele tem uma relação lá com 5 do outro lado, né? 5 e lá da parte de cima, a parte vermelha do outro lado. Da mesma forma, existe uma relação entre os dois valores de baixo. O do lado de cá é 7, mas o do lado de lá eu não conheço. A gente chamou, inclusive, chamamos de x, tá bom? E aí, para resolver isso, eu vou dizer assim, já que eles são lados proporcionais, segundo Tales de Mileto, eu posso utilizar a igualdade por eles. Por que eu posso utilizar a igualdade para resolver esse problema? Pela seguinte razão. Existe uma relação entre o valor AB de cima e o BC de baixo, tá certo? De forma que eles formam uma razão. Se eu pegar o valor de cima e dividir pelo número de baixo, eles me dão um valor numérico que a gente chama de razão, tá certo? E aí, do outro lado, eu tenho o 5 e o x. Que se eu fizer a divisão de 5 pelo valor de x, que a gente ainda não conhece, a gente tem outra razão. Pelo teorema de Tales de Mileto, a razão que existe dos dois lados, tá certo? Tanto de um lado quanto de outro, elas são iguais, essa razão. Por isso elas são proporcionais, porque para ser proporcional, a razão tem que permanecer igual. Então, isso é o cuidado da gente, né? O que é que a gente vai fazer, então? Vamos multiplicar, como se você estivesse resolvendo uma regra de 3, que é uma das coisas que a gente mais usa em matemática, em física, em química, às vezes também. É o seguinte, o que é que consiste a regra de 3? Eu vou multiplicar um numerador por um denominador e vice-versa, um denominador pelo numerador, tá bom? Então, não está ajudando muito. Vamos lá. O que é que acontece, então? 4 vezes x. Deixa eu fazer azul aqui, tá melhor. Então, a gente tem aqui 4 vezes x vai ser igual a 7 vezes 5. Se botar na ordem contrária, não tem problema, é igualdade. Eu estou dizendo que as razões dos dois lados elas são iguais, tá certo? A relação que existe entre os valores superiores e os valores inferiores vai ser exatamente a mesma.
Então, 4 vezes x é o próprio 4x, né? 7 vezes 5 dá 35. Aí a gente pensa o seguinte, para poder eliminar, né, a conta original, 7 vezes 5, 35. O correto da gente pensar, né, é o seguinte, eu quero eliminar, eu não quero saber o valor de 4 vezes x, eu quero saber somente o valor de x. O que é que a gente faz então? Vai multiplicar, ou já que o 4 está multiplicando x, eu vou aplicar o antídoto. Qual é o antídoto? A operação contrária. Se x está sendo multiplicado por 4, o contrário da multiplicação é a divisão. Então, eu vou dividir exatamente por 4. E para manter igualdade, como se fosse uma balança, eu também tenho que dividir aqui do 4, do outro lado por 4. Tá bom? Nós sabemos que 4 dividido por 4 dá 1. E uma vez qualquer valor vai dar aquele valor, né? Então, uma vez x, se x for 10, vai ser 10. Uma vez 1 milhão, se x for 1 milhão, vai dar 1 milhão. X igual, ou uma vez menos 3, 3 negativo, vai dar o 3 negativo, porque o 1 não vai interferir em absolutamente nada ali nessa multiplicação. Então, a gente tem que o x vai ser igual a 35 sobre 4. Tá bom? Essa é a forma correta da gente pensar, que para a gente eliminar uma função, uma determinada operação, a gente tem que atacar ela com o antídoto dela, ou seja, com a operação inversa. Mas a forma mais popular que a gente aprende isso aqui, eu vou apagar, para dizer qual é a forma mais comum que a gente aprende. A gente aprende a dizer o seguinte, que x vai ter que ficar sozinho, x vai ser igual a 35, e eu vou me livrar desse 4. Como é que eu vou me livrar? Vou passar ele para o outro lado. O que é o passar? É aplicar a operação inversa com aquele número. O 4 está multiplicando x. A operação inversa da multiplicação, divisão. Então, o 4 eu vou dividir, né? Lá do outro lado. O contrário de multiplicar é dividir. Então, eu vou dividir por 4. E aí, não vai dar um número exato, né? Eu posso deixar na forma de fração ou posso colocar um número decimal, já que a gente está trabalhando com medidas ali de comprimento, a gente pode fazer essa divisão, até porque dá uma divisão bem precisa ali, né? De 35 dividido por 4 ser igual a 8,5. Tá bom? Opa, desculpa. 8, 17 dividido por 2. Ai, meu. Deixa aqui. Trinta e cinco dividido por 4, 8,75, tá bom? Vamos lá. Opa. 8,75. É só isso mesmo o valor? Calma, alto lá, né? A gente está trabalhando em todas as medidas com... Todas as unidades de medida são centímetros. Todas as medidas de comprimento foram calculadas em centímetros. Então, a resposta correta é para ser dada junto com a sua unidade, que é também centímetros, tá? Já que tudo estava medido em centímetros, a gente também aqui vai ter que medir centímetros. Então, o x vai ser igual a 8,75. Sempre vai ter que ser assim? Não. Às vezes a gente tem um valor total e a gente tem um valor parcial. E aí existe um cuidado que a gente pode ter, que é o seguinte, né? Imagina o seguinte. Vou pegar aqui a mesma estrutura, tá bom? E eu vou dizer a vocês o seguinte, RS e T são paralelos. Eu preciso sempre dizer isso. R paralelo a S, paralelo a T, tá bom? A e B são retas que estão interseccionando ali. A gente não sabe exatamente o valor. Eu vou dizer que aqui embaixo eu tenho o valor 3. Aqui em cima, desculpa, 3. Aqui é um valor X, que eu não sei ainda quanto é. Aqui é um valor 5. E aqui é o valor
x mais 1. Eu não sei, por hora, quanto equivale esse valor de x. Dá para fazer essa conta, professor, se a gente não sabe o valor total? Dá para fazer tranquilo, tá bom? Existe aqui algumas formas que a gente consegue fazer. E aí, olha só, a gente quer descobrir quanto equivale x, considerando que essas retas RS e T são paralelas e que existem aí duas outras concorrentes e que, pelo teorema de Thales, essas retas, esses valores aí, 3x, 5, x mais 1, eles são proporcionais. Existe uma proporcionalidade ali entre eles. Então, a gente vai aplicar a mesma coisa, tá certo? Exatamente a mesma coisa. Eu vou até puxar um pouquinho aqui para o lado a folha, para poder a gente conseguir calcular aqui bem tranquilo. Então, o que é que eu vou fazer primeiro? Primeiro passo que a gente precisa fazer. A gente vai escrever aqui essa proporcionalidade. A gente sabe que a distância que existe entre A e B vai ter que ser, de alguma forma, vai corresponder à distância que tem lá entre D e E, bom? E aqui embaixo a gente vai ter que a distância entre B e C vai ter que corresponder em algum corresponde proporcionalmente à distância que existe entre E e F, tá bom? E aí a gente vai dizer que isso aqui são medidas iguais, tá certo? Esse cuidado a gente vai ter. Estou tentando achar aqui. E a gente vai aplicar a proporcionalidade. O que é que a gente tem aqui na nossa proporcionalidade? Vou fazer ele vermelhinho agora. AB vale 3. Opa. AB vale 3. BC vale 5. DX, que a gente ainda não sabe esse valor, e o segmento de E até F vale X mais 1, tá certo? O que a gente vai fazer? Vai multiplicar igualzinho a gente fez antes, como na regra de 3. A gente vai pegar esses 3, vai multiplicar aqui por x mais 1, que agora esse x mais 1 é um número completo, e vai pegar esse 5 e vai multiplicar por x, tá bom? A ordem aqui não vai importar. Eu vou fazer o seguinte, considerando que eu vou ficar com 5x, um número maior, e do outro lado 3x, eu vou deixar o 5x antes. Mas se botar o contrário, não vai ter problema, tá bom, gente? Eu vou dizer que 5 vezes x vai ser igual a 3, que multiplica x mais 1. Atenção, gente, vê só. 5 vezes x não tem o próprio 5x. O 3, que multiplica x mais 1, aí a gente tem a distributividade da multiplicação. Então, a gente vai ter que pegar esse 3 e vai ter que multiplicar ele por x, e vai ter que pegar esse 3 e multiplicar ele por um positivo, tá bom? E aí vai dar duas expressões aqui. De um lado eu tenho 3 vezes x, que é o próprio 3x, e ali depois eu tenho 3 vezes 1, que é 3. O sinal de mais, ele permanece inalterado, porque ambos os números aqui eles são positivos, tá bom? Então não vai ter alteração do sinal. Eu tenho que 5x é igual a 3x mais 3. Olha, de um lado tem pessoas vestidas com a indumentária de x, e do outro lado tem pessoas que não estão com essa indumentária. Então existe, para a gente, a matemática, fazer um cálculo melhor, a gente vai juntar todo mundo ali que é igual, depois a gente faz a comparação para ver quem ganha, tá bom? Mas vamos juntar todo mundo que é igual. Só que para a gente juntar, eu tenho que pegar o 3 que está aqui desse lado e eu tenho que botar ele para ficar junto com o 5. Por quê? O 5 está multiplicando x, o 3 está multiplicando x. Opa, ele tá, é como se ele tivesse com o voucher do ingresso errado, aí ele estivesse na festa errada. Ó, vem para a festa do 5, tá bom? Que esse é o ingresso daqui, tá bom? O ingresso X. O resto do pessoal está sem ingresso lá, e aí a gente vai deixar separado, tá bom? Mais ou menos isso que acontece. E o que é que a gente vai ter, então? Eu vou ter o seguinte, ó, gente. Eu vou pegar esse 3 e eu vou passar ele aqui para o outro lado. O certo é, se eu quero anular o 3x, eu vou tirar 3x, né? Ou seja, eu vou subtrair 3x,
já que eu já tenho esse 3x. Então, eu vou usar a operação inversa dos dois lados. Menos 3x de um lado e menos 3x do outro lado. Aqui vai ficar somente o seguinte, né? De forma, pensando pela lógica do passar. Esse 3x está somando, porque ele não tem nada na frente, então ele é um número possível, ele está somando. O contrário da adição é a subtração. Então, do outro lado, a gente vai ter menos 3x. Isso vai ser igual ao 3 que ficou lá sozinho, sem problema nenhum. Gente, 5x menos 3x. Eu tenho 5 laranjas. Se eu tiro 3 laranjas, eu vou ficar com 2 laranjas. Porque eu não sei que fruta é essa. Esse x aí é uma fruta, esse x é um valor, não sei. Tá bom? Então, se eu tenho 5 peras e eu tiro 3 peras, eu vou ficar com 2 peras. Tá certo? Então, esse x ele permanece aí, ó. 5 xuxas menos 3 xuxas vai dar 2 xuxas, tá bom? Então, eu vou botar aqui 2x. 5x menos 3x, 2x. E do outro lado eu tenho 3 que ficou sozinho. Mais uma vez, tem gente grudada ali com x. O que é que a gente vai fazer? Vai fazer a operação inversa para poder mudar para o outro lado. O 2 está multiplicando x. Então, se eu quero mudar para o outro lado, se eu quero anular aquela operação, eu tenho que fazer o quê? Dividir por 2. Então, a gente aqui vai ter x vai ser igual a 3 dividido por 2. Isso daqui é um resultado, 3 meios, né? Em forma de fração. Só que a gente também está trabalhando com medidas. Então, tanto faz eu ter esse resultado 3 meios, ou pegar o 3 e dividir por 2, que vai dar 1,5. 3 reais dividido para 2 pessoas, cada uma vai ganhar R$1,50. Tanto o primeiro, 3 meios centímetros, ou 1,5 centímetros. O que significa isso, professor? Significa o seguinte: esse pedacinho de D até E, ele vale 3, vale 1,5, que é x. 1,5, se aqui tiver centímetro, todo mundo tiver em centímetro, ali vai ser centímetro, todo mundo tiver em metro, vai ser em metro, enfim. E se eu quero x mais 1, significa 1,5, R$1,50 mais 1, vai dar 2,50. Então, 2,5 centímetros. Isso em decimal. Se a gente estivesse trabalhando com medidas fracionárias, estivesse trabalhando com número fracionário, x vai dar igual a 3 meios, tá bom? E quanto é 3 meios mais 1? Então é só a gente multiplicar, né? Começando sempre por aqui, ó. Não tem nada aqui embaixo, vou botar 1. Então é 3 vezes 1, 3. Mais, tem o sinal de mais aqui, 2 vezes 1, 2. Embaixo vou multiplicar também. 2 vezes 1, 2. Isso vai dar 3 mais 2, 5. Divide por 2, 5 meios. Tá bom? 3 meios e 5 meios, ou 1,5 e 2,5. E com isso a gente está resolvido a resposta da gente. Tá bom? Então essas são algumas formas de a gente aplicar o Teorema de Tales dentro das nossas questões. Eu espero para vocês que vocês tenham conseguido entender. Qualquer dúvida a gente vai tirando no grupo do WhatsApp da gente, tá certo? Pode mandar as perguntas no particular. E com isso a gente encerra a aula de hoje. Um beijo no coração de vocês. Tchauzinho, até a próxima aula, tá bom? Um abração. Tchau, tchau.